queria saber que tipo de custo de deseconomia tem as cidades que não priorizam o transporte público. Tem muitos estudos sobre isso e é difícil mensurar, né, em números, mas certamente o custo, a deseconomia, como você disse, o custo de oportunidade, né, só a distância e o tempo gasto de deslocamento da força de trabalho e também do consumidor, porque nós somos sempre as duas coisas, pelo menos, trabalhadores e consumidores. Isso aumenta o custo da transação, de você ir trabalhar, de você ir consumir. É cada vez mais difícil. Inclusive, tem ideias que a gente pode discutir em outro momento, de as cidades precisam ter centros mais descentralizados, menores centros, para ter menos distâncias a percorrer. Agora, uma cidade que não tem um sistema de transporte coletivo urbano minimamente de qualidade, ela perde cada vez mais competitividade, atratividade, como você disse, em relação a outras em que a qualidade de vida é melhor. Hoje em dia, a qualidade de vida na cidade é muito afetada pelo o trânsito. Eu sempre falo também que é uma coisa interessante, né? O trânsito das cidades tem várias coisas que uma boa parte ou uma pequena parte da população não tem nada a ver. Por exemplo, em São Paulo, no Brasil, nas grandes cidades, a classe média alta e os ricos, em geral, não levam filho na escola pública, não usam saúde privada. Tem vários serviços públicos que não é para eles não usam. Agora, tem uma coisa que eles usam o tempo todo e todo mundo usa e é inescapável: o trânsito. Todo mundo, a não ser os caras que conseguem ir de helicóptero, mas mesmo assim não dá para ir no supermercado de helicóptero, né? Então, mesmo assim, então é uma coisa interessante porque tem esse problema é de 100% da cidade. Só que como em outros problemas, é desigualmente dividido o efeito dele, né? Então, se você fica 2 horas no trânsito, é péssimo, mas você está no seu carro, com ar-condicionado, com uma música legal, é diferente de estar num ônibus com 70 pessoas e sujeito a assédio, enfim, não preciso descrever o que é viajar de ônibus ou de metrô, em São Paulo, na Zona Leste, especialmente nos horários de pico, está totalmente superlotado. Agora, então, isso faz muita diferença na atratividade das cidades. As pessoas levam em conta isso. Agora, acho que tem uma outra coisa que é importante nessa coisa da tarifa, que, além de tudo que eu falei, remunerar o serviço pelo passageiro transportado é um erro conceitual e que se reflete em consequências na prática. Não é um problema teórico, é um problema prático. Simples, porque se a empresa que presta o serviço cobra por passageiro, o passageiro não provoca o custo. Se eu defino o número de ônibus, as viagens, como eu falei antes, os trajetos, as frequências, os motoristas, a estrutura de manutenção, tudo mais, se o ônibus anda com 10 pessoas, ou 20, ou 40, ele custa basicamente a mesma coisa. Para não dizer 100% a mesma coisa, ele vai gastar um pouco mais de combustível, que é o que a gente chama de custo variável, dependendo do peso que é transportado. Então, as pessoas... Agora, fora isso, se você tem a remuneração, então, pelo serviço, não faz sentido ser por passageiro transportado, e sim pelo serviço propriamente medido em ônibus, em combustível, peças, pneus, etc., para oferecer a rede funcionando, girando
em cada linha, em cada região, dessa maneira. Se eu tenho, é a mesma coisa, eu falo para os alunos, essa coisa de custo por passageiro não tem sentido. É a mesma coisa quando eu dou aula para os alunos, eu falo, ó, aqui tem, agora tem 50 alunos. E essa aula tem um custo, o meu salário, o custo da USP, tem uma série de a energia, o computador que está aqui, tem todos os custos. Se tem 50 alunos ou 55, o custo não muda nada. O custo é o mesmo, porque não é por aluno. A não ser que eu tenho que, em vez de ter 50 alunos, eu preciso 100. Aí eu preciso aumentar mais um professor, mais uma sala, porque 100 vai cair muito a qualidade. Então, eu vou dividir em duas salas, dois professores, assim. Aliás, é por isso que o sistema é sempre ruim, porque a remuneração por passageiro leva a lotar o ônibus, quanto mais lotado, melhor, como a minha sala com 100 alunos, parece que custa menos, mas não custa, custa igual. Só que se eu cobrar para os alunos por aluno, quanto mais aluno, melhor, né? Na sala. É a mesma coisa do ônibus, é uma coisa... E, além disso, as linhas das cidades, as linhas, os trajetos, as linhas, os pontos de origem, destino, as ruas que eles passam, são definidas para pegar passageiro. Então, você vê que não é, por exemplo, normalmente você vai dimensionar o sistema pelo a oferta e a demanda, a necessidade num trajeto, mas eu não vou fazer um caminho todo tortuoso para chegar num bairro, porque eu quero, na verdade, pegar passageiro, ficar pescando passageiro. Por quê? Mas qual é a lógica? Como eu nesse raciocínio, sou o proprietário da empresa, o prestador de serviço, quanto mais passageiro, melhor. Então, eu vou costurando. Então, você vê que as rotas das cidades são definidas há décadas, nunca muda, ou quando muda, muda para pegar mais passageiro, com menos ou mesmo número de ônibus. Se você muda a forma de remuneração, diz, o poder público contrata esse serviço, contrata os ônibus, os trabalhadores, os motoristas, cobradores, mecânicos, etc., etc. Quanto custa para manter esse sistema funcionando? Quantos ônibus, as frequências, tudo que eu disse, custa X. Esse que tem que ser o pagamento, independente. Aí que vem a tarifa zero. Quer dizer, aí prefeitura, preciso pagar, porque tudo custa. Vou ter que pagar para alguém fazer esse serviço, não tem dúvida. Ou para particular, não estamos discutindo a privatização ou não. Ou mesmo se a própria prefeitura faz, também custa para ela. Então, nesse assunto, nesse aspecto, está na mesma. Alguém vai pagar. Aí que você começa a pensar, bom, vai ter uma tarifa que remunere tudo? Não vai, como eu falei antes, vai ser uma tão alta que as pessoas não vão viajar, eu vou ter que cortar o ônibus e vai ser um desastre, degrada o sistema. Então, tem que entrar dinheiro de outra fonte. A gente chegou à conclusão, lá nos anos 90, com a prefeita Erundina, em São Paulo, que a gente fez as contas e era mais barato melhorar o sistema, não para aquele sistema que era muito ruim, mas com os níveis de qualidade, os indicadores de qualidade minimamente aceitáveis, era melhor fazer com recursos só, não do passageiro, sem tarifa, como o SUS. Na verdade, a gente pensou isso muito inspirado na ideia do SUS. Quer dizer, não é uma questão de subsídio e então paga isso. Esse é um serviço público, vai ser prestado de uma maneira pública e a sociedade. Aí vem a pergunta que não quer nunca calar, e eu não gosto de esquecer dessa pergunta, que ela é chave: quem vai pagar? Sim, aí vem uma discussão de quem vai pagar. Claro, porque tudo custa, alguém vai pagar. E não é o passageiro.
Inclusive, o fato de eu não cobrar do passageiro reduz o custo de toda a operação financeira do sistema, né? Eu não preciso bilhete, eu não preciso contar, aplicar o dinheiro e tal. A gente estimou que isso, em torno de 20% do custo é a operação financeira em si, de mexer com a finança, a receita, né, da tarifa. Enfim, tem uma lógica que faz muito sentido, independente de política, é lógico fazer tarifa zero. O projeto é tão bom, é tão necessário para a população brasileira, que aqui no canal, para a gente, o que mais importa é que as pessoas abracem essa ideia. Porque nós falamos, por exemplo, de Paris e Londres, e de como os problemas, que é basicamente como você financia o transporte de qualidade, né? Mas aqui no Brasil a gente ainda tem um agravante, que é a profunda desigualdade social.